Saudações, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o José Sem Capa Branca. E hoje eu vou analisar a partida do empate mortal, jogada por Karl Hemp e Philipp Mentner. Bom, você deve estar se perguntando o motivo de uma partida que se encerrou no empate ser chamada de imortal. E hoje eu vou mostrar o motivo disso. Portanto, senta na cadeira, pega sua pipoca e vem assistir essa análise comigo. Bom, a partida começa com E4, o favorito do Palmorf, E5, cavalo C3, a defesa Viena. Aliás, a abertura Viena, não é a defesa Viena. Bom, a ideia principal da defesa Viena naquela época, em plena era romântica de xadrez, era jogar F4, ofertando esse peão para um desenvolvimento mais rápido, que seria o gambito Viena. Entretanto, o adversário, Philipp Mentner, joga bispo C5, a defesa Andersen. E agora Karl Hemp comete uma pequena, aliás, um erro, não é nem pequena imprecisão, um erro, cavalo A4, com a ideia de atacar esse bispo imediatamente. Entretanto, esse lance não funciona. Porque esse lance permite bispo por F2, cheque. Um lance que sacrifica completamente o bispo, entretanto expõe completamente o rei a ataques brutais. E isso apenas no terceiro lance da partida. Portanto, sem opção do que fazer exatamente, Karl Hemp toma o bispo. E agora vem dama H4, cheque. E você deve estar se perguntando como se defende isso. Porque se você joga G4, suponhamos, dama por E4. E aqui você já leva um garfo. Então, Karl Hemp simplesmente joga rei E3. Colocando o rei completamente no centro do tabuleiro. E agora vem dama F4 cheque. E por incrível que pareça, rei D3, caminhando o rei mais ainda para o centro do tabuleiro. E agora vem D5. Um lance simplesmente brutal. Porque você não pode simplesmente tomar esse peão sem tomar checkmate imediatamente. Aliás, não é um checkmate exatamente, mas o rei fica horroroso e você perde o cavalo. Portanto, ao invés disso, o que o Karl Hemp faz? Ao invés de tomar o peão em D5, joga simplesmente rei C3. Caminhando o rei mais ainda para a casa inicial. Mas é bizarro. E agora, dama por D4, atacando o cavalo. E como é que você vai defender esse cavalo? Com B3, defendendo de peão? Não! Rei B3. E agora vem cavalo A6. Ameaçando já checkmate em um lance. Porque o cavalo apoia a dama. E então se joga A3. Defendendo o checkmate. E com a ideia de colocar o rei em A2. O que deixaria o rei completamente em segurança. E, quer dizer, não exatamente completamente em segurança, mas o rei ficaria relativamente bem. E as brancas teriam uma certa vantagem. Entretanto, Philipp Mentner, vendo toda essa situação, joga dama por A4, sacrificando a dama no lance 9. Rei por A4. E agora, cavalo C5, cheque. E se segue na partida rei B4, atacando o cavalo.
E a 5, cheque, sacrificando completamente o cavalo. Pelo amor de Deus, se você visse essa posição agora, você se assustava. Porque 10 pontos de material a mais para Cal Hemp. E Felipe Mentor parece simplesmente sem esperança com essas peças. Mas então, Felipe Mentor joga cavalo E7. Uma ideia brutal. Porque suponhamos que você simplesmente jogue normalmente com cavalo F3. Porque, tô com 10 pontos de material a mais, eu vou ganhar. Daí em seguida vem bispo D7. E o jogo acabou. Mas como assim o jogo acabou? Tá com 10 material. Não importa o material. Porque o rei não tem pra onde fugir. Não importa que lance você faça nessa posição, você vai levar checkmate em um lance. Não importa. Checkmate com o quê? Peão B6. Checkmate de peão. Portanto, seguiu na partida então. Bispo. Opa. Bispo B5. Cheque. Lance excelente. O único lance da posição. Então, rei D8. Outro único lance da posição. E agora, Cal Hemp simplesmente joga bispo C6. Brilhante. Sacrificando o bispo. Por quê? Porque você não pode tomar esse bispo. Vou ganhar material de volta. Não. Porque você tá com completamente material a menos. O Cal Hemp ainda tem 7 pontos de material a mais e tem uma dama a mais. E as ideias de checkmate com, por exemplo, B6 não existem mais. Porque o peão que estava na casa de B7 tomou o bispo. E você não pode simplesmente colocar o peão aqui. Então, Philip Mentor, percebendo isso, joga B6. Lance excelente. Rei B5 e cavalo por C6. Excelente. Rei por C6. E agora, o espetacular bispo B7. Cheque. E você não pode tomar esse bispo. Porque se você toma esse bispo, virá em seguida rei D7. E o checkmate no próximo lance é inevitável. Porque mesmo que você jogue dama cheque, suponhamos, o único que impede o checkmate em um lance, o adversário vai jogar rei D6. E agora o checkmate está sendo ameaçado de qualquer um jeito. Com torre B7, aliás, B8, cheque. Checkmate. Porque o rei não tem para onde fugir. Portanto, Cal Hemp recusa o sacrifício de bispo com rei B5. Segue então bispo A6, rei C6 e bispo B7 cheque. E a partida se encerra com o empate, porque Cal Hemp percebeu que não havia continuação, mesmo com uma dama a mais. Porque ia se perdurar com rei B5, bispo A6, rei C6 e bispo B7. E iria empatar pela repetição de 3 lances, porque não pode ser aceito o bispo. E você vê o quão espetacular é essa partida quando você percebe, quando você simplesmente percebe aonde que esse rei foi parar. Porque esse rei estava aqui.
Esse rei simplesmente caminhou da... Esse rei simplesmente caminhou daqui pra cá. Daí aqui veio o cheque com a dama. Daí aqui. Daí aqui. Daí aqui. Daí aqui. Daí aqui. Daí simplesmente sacrificou a dama. O rei ainda caminhou aqui até chegar aqui. Cara, o rei foi basicamente sequestrado. E agora, obrigado por assistir.